Bom dia ou boa tarde para os bons. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Olha eu novamente aqui gravando aula para vocês. E aí, galera, entenderam a ideia de logaritmo? Não é tão difícil, né? Vocês viram que quando você tem a base, basta você fazer o relógio. A pergunta do logaritmo é: a base elevado a qual número que dá o logaritmando? Para quem não está entendendo o que eu estou dizendo, galera, é só assistir a aula anterior sobre logaritmo, tá bom? E o que eu estou fazendo agora? Na própria aula, eu já estou colocando a lista de exercícios, ok? Beleza? Pra gente não ficar atrasado novamente, aí vai ficar pipocando tudo, tá bom? Então, novamente, quando tem logaritmo e não tem a base é 10. A gente chama de logaritmo decimais. O que a gente vai estudar hoje, galera? Um pouquinho. A gente vai um pouquinho ver sobre a tábua de logaritmos ou tabela de logaritmos decimais. E também algumas propriedades do logaritmo, tá bom? Lembrando, galera, em caso de dúvida, me procure, galera. Não fique com dúvidas, tá bom? Vocês têm o meu contato, vocês têm o meu e-mail. Vocês podem perguntar também lá no Google Classroom, fique à vontade, mas não fique com dúvidas, tá bom? Tô passando aqui, galera, bem o simplesinho mesmo. Por quê? Porque a gente vai ter no mínimo, né? Não sei como é que vai acontecer, mas a gente vai ter no mínimo mais 2 anos. Seja lá o segundo e terceiro ano. Aí se cair uma matéria que nós não vimos, tem como a gente rever aí durante a aula rapidinho. Tá bom? Tranquilo? É isso aí, galera. Lembrando, terminou os exercícios, galera, me mandem fotos na vertical, ou seja, com o celular de pé. Tá bom? E não esqueçam de, depois que vocês me enviarem fotos, ou anexar as fotos lá no Google Classroom, vocês colocarem que vocês finalizaram a atividade, tá bom? Para eu poder dar nota. Beleza? É isso aí, galera. Bons estudos. Então vamos lá, galera. O que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar a tabela de logaritmos decimais, ou seja, é os logaritmos que a base é 10, tá bom? Ou vocês podem ver como está lá no caderno do aluno, tábua de logaritmos, ou tábua logaritmo, tanto faz. Tá ok? Então, aqui foi o que eu acabei de dizer. Quando usamos apenas o termo log, observe que não tem a base, que nem eu coloquei aqui, sem especificar a base, estamos se referindo aos logaritmos decimais. O que eu vou passar para vocês? Eu vou passar uma tabela dos logaritmos de base 10. No caderno do aluno, volume 3, se eu não me engano é a página 16 e 17, lá vocês vão ter todos os logaritmos de 1 até 100, tá bom? Todos na base 10. Vamos dar uma olhadinha nesses logaritmos. Então aqui, galera, eu montei uma tabelinha aqui para vocês. Observe, é claro, eu não coloquei todos do 1 até o 100, né? Mas isso aí vocês podem procurar na internet, vocês podem olhar no caderninho do aluno, fiquem à vontade, tá bom? Detalhe, eu não vou pedir para vocês decorarem isso aqui, ok? Mas é bom que quando vocês forem realizar os exercícios, se caso o exercício não fornecer o valor de logaritmo na base 10, que vocês tenham em mãos a tabelinha, tá bom? Então, antes de começar a ver isso aqui tudo, vamos relembrar alguma coisa. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Quanto que é o logaritmo de 10.000? Lembra, a base aqui, ó, quando não tem nada não é 10? O que quer dizer o logaritmo? Que eu falei na abertura do vídeo, não é o reloginho lá? A pergunta é 10, lembra quando não tem nada aqui não vale 10 na base? 10 elevado a qual número que dá o 10.000? Então, 10 elevado a qual número que dá o 10.000? Galera, esse exercício aqui, esse tipo de exemplo, eu já fiz na aula anterior e corrigi. Quando a base é 10, é mais fácil. Por quê? É só você contar quantos zeros você tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, como é que eu escrevo 10.000 na base 10? Vai ficar 10 elevado à quarta potência. Quando você tem uma igualdade mesma base, o que você pode fazer? Cancela as bases. Então, quanto que vale o logaritmo de 10.000? Vale 4. Bom, isso aqui foi só para relembrar vocês aí, tá bom?
É claro, eu gostaria mesmo que você já resolvesse de cabeça. Você já verificasse que não tinha a base do logaritmo, então quer dizer que a base aqui é o 10. Como aqui eu sei que o meu logaritmando é um número múltiplo de 10, bastava só você contar o número de zeros. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então o logaritmo de 10.000 na base 10, ou o log de 10.000, é o 4. O que acontece, galera? Vocês acham que todos os logaritmos vai ser simples assim? Não. Mas o que acontece? Aqui, ó, ele pede para calcular o logaritmo de 2. O que eu já tenho que saber? Quando não tem nada, a base é 10. Só para vocês terem uma ideia, o que eu teria que fazer aqui? A pergunta é 10 elevado a qual número que dá 2? Aqui, galera, não tem como você passar o 2 para a base 10. Vocês concordam comigo? Então, por isso que tem essa tabelinha aqui, ó. Quando a base for 10, ele te dá um logaritmo, vocês já vão ter todos os valores nessa tabelinha aqui, ou que vocês pegarem na internet ou no caderninho do aluno. Tá bom? Aqui, galera, o valor do x, ele vai ser um número irracional. Ou seja, ele vai ser infinito não periódico. Então, eu só aproximei, tá bom? Aqui, se caso cair para nós assim, ó, quanto vale o logaritmo de 2? E a base for 10, claro, né? É só olhar aqui, galera, ó. Olha a resposta aqui, ó. Quanto que vai ser o logaritmo de 2? Vai ser 0,30103. Esse símbolo aqui, galera, é o de aproximado. Por quê? Porque esse número ele é infinito e ele é não periódico, tá bom? Lembrando, ou vocês podem utilizar essa tabela, ou para quem tem calculadora científica, olha como fica fácil. Quer ver? Ó? Vou escrever aqui, ó, logaritmo de 2 que eu coloquei, né? Vamos ver se dá para vocês olharem. Aperta igual, ó. É claro, ele vai ser infinito, mas aqui eu escrevi eu arredondei a casa, né? 0,3010. Aí como aqui é 29995, eu arredondei aqui para 3, tá bom? Mas quem tem calculadora científica também consegue chegar aí no valor do logaritmo, tá bom? Aqui é a mesma coisa, galera, o próximo, ó, logaritmo de 3. Opa, eu já sei que não tem a base, então eu sei que a base é 10. A pergunta é 10 elevado a qual número que dá 3? Isso aqui, galera, não vai dar o número inteiro, né? Vai dar o número irracional. Aqui, galera, não vai ter jeito, porque aqui não tem como você passar o 3 para a base 10. Basta você olhar na tabelinha, galera. Quanto vale o logaritmo de 3 na base 10? Só você copiar, ó, 0,477121. Ou, se você tem calculadora científica, eu acho que esses celulares novos devem ter, galera. Eu acho. Preciso dar uma olhadinha também no meu celular. Mas, ó, logaritmo de 3. Ó, aperta igual. Ó, 0,477121. Aqui não arredondei porque o número aqui é menor do que 5. Mas observe, ó. Tá na tabelinha e tá no caderninho do aluno, tá na internet. Fiquem à vontade. Qual que é a ideia principal dessa aula, galera? Que eu quero passar para vocês. Bom, olhar na tabela é tranquilo, né? Isso aí, acho que serve de menos. O que acontece aqui, ó? Logaritmo de 20. Vamos resolver, vai. Quando não tem a base é 10, então a pergunta é 10 elevado a qual número que dá 20? Tem como eu passar o 20 para a base 10? Não. Opa, mas é um logaritmo decimal. Então eu sei que eu tenho a tabelinha. Então a resposta aqui, ó, logaritmo de 20, galera. Tem aqui, ó, 1,30103. Ou eu poderia pegar a calculadora, logaritmo de 20. Pode ir lá, 1,010 e aqui como o próximo número passou de 5, arredondei aqui para 3, tá bom?
Ou galera, qual que é o segredo? Observe agora as respostas. O logaritmo de 2. Olha o número. 0,30103. Olha o resultado do logaritmo de 20. 1,3013. O que isso quer dizer, galera? Que quando você tem o logaritmo de 2 ou de 3, que nem nós temos aqui, 2, 3, 4, 5... Se ele pede para calcular o logaritmo de 20, de 30, de 50, de 5.000, de 8.000, eu sei que vai ser os mesmos valores decimais aqui, ó. Qual que é o segredo? O 20 tem quantos zeros? Não é 1 zero? Então aqui vai começar, então ele vai ser 1, alguma coisa. Se fosse logaritmo de 200, o 200 não teria 2 zeros, então seria 2,30103. Tá bom? Vou só fazer mais uns 4 exemplos, aí a gente encerra a aula aí, dessa parte da tabela, tá bom? Então vamos lá, galera. Os últimos 3 exemplos aqui, depois a gente faz os exercícios. Logaritmo de 50. Bom, aqui se você fosse resolver, galera, como é que iria ficar? Aqui quando não tem nada na base é 10. 10 elevado a quanto que dá 50. É claro, você poderia pegar uma calculadora e calcular, né? Logaritmo de 50 que vai dar 1, alguma coisa. Como é que eu sei disso? No logaritmo de 50, o 50 não tem um zero, então eu sei que vai ser 1, alguma coisa. Depois é só vocês verificarem quanto que vale o logaritmo de 5. O logaritmo de 5, galera, esse aqui eu sei. É 6, 9, 8, 9, 7. Acabou. Olha o próximo. Logaritmo de 500. Isso aqui eu vou resolver direto, tá? O resultado vai ser... Quantos zeros tem o 500? Não são 2? Então a resposta vai ser 2, vírgula. Agora você olha lá na tabela quanto que é o logaritmo de 5. O logaritmo de 5, esse eu sei. É 6, 9, 8, 9, 7. E logaritmo de 500 milhões. Eu já vou resolver direto, tá, galera? 500 milhões. Tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu sei que vai ser 8, vírgula. Agora, qual que é o logaritmo de 5? Esse eu sei de cabeça. 69, 8, 9, 7. É isso aí, galera. Essa foi a aula sobre a tabela de logaritmos decimais. Esse tipo de exercício aqui, galera, já caiu naquelas provinhas de final do ano, tá bom? Ele sempre vai te fornecer o valor do log de 2 ou do log de 5, que nem aqui o log de 5 eu já sei de cabeça, né? Mas ele sempre vai te fornecer e depois ele fala assim, então calcula o log de 80 mil, se ele te deu o de 8, né? Aí você tem que saber lá qual que é o log de 8. Ou tem umas propriedades que eu vou passar para vocês ainda, tá bom? Então eu vou passar para vocês agora os exercícios sobre essa aulinha aqui. Beleza? Então, o primeiro exercício, ele só pede para verificar na tábua de logaritmos e responder. O item A, o logaritmo de 7. O B, o logaritmo de 9. O item C, o logaritmo de 11. O D, logaritmo de 13. O item E, logaritmo de 8. O F, logaritmo de 17. O G, logaritmo de 15. E o H, logaritmo de 100. Esse aqui nós já vimos, hein? Na aula anterior. Como é que resolve. Tá bom? Vamos para os últimos. E os 3 últimos. O exercício 2... Sabendo que o log de 7 é aproximadamente 0,84509, calcule o log de 70. O exercício 3 ele é parecido, semelhante, quase igual.
Sabendo que o log de 7 é aproximadamente, lembrando que esse símbolo aqui é de aproximadamente, 0,84509, calcule o logaritmo de 7.000. E o último exercício, a ideia é a mesma. Sabendo que o logaritmo de 3 é aproximadamente 0,47712, calcule o logaritmo de 30 milhões. Tá bom? Lembrando, terminou de fazer esses exercícios, enviem a foto na vertical e não se esqueçam de depois de entrar no Google Classroom e de validar lá que você realizou a atividade, tá bom? Fala galerinha, beleza? Então nós vimos aí na aula anterior, nós vimos sobre a tábua de logaritmos, tá bom? Lembrando galera, geralmente a gente vai usar de 5 a 6 casas decimais, beleza? Então quando vocês forem fazer os exercícios, procurarem lá logaritmo de 7, logaritmo de 21, enfim, lembre-se que nós vamos utilizar apenas de 5 a 6 casas decimais, ou seja, de 5 a 6 casas depois da vírgula, tá bom? Tranquilo? E geralmente os exercícios sempre vai te fornecer, se for base 10 galera, eles sempre vão te fornecer o log de 2, o log de 3 e o log de 5, tá bom? Por quê? A gente vai estudar isso agora, galera. O que a gente vai ver agora? Nós vamos ver as propriedades logarítmicas, tá bom? São 4 propriedades, galera. Eu vou fazer 2 exemplos de cada. Aí no final também dessa aula tem mais alguns exercícios, tá bom? Então vocês vão me enviar os exercícios que eu passei na aula anterior aí, sobre a tábua logarítmica, e desses da propriedadezinhas aqui, tá bom? Galera, eu vou passar as propriedades. Não entre em pânico quando ver as fórmulas. Eu vou explicar cada uma delas, vocês vão ver que é bem simples, tá bom? Bora lá! Então, galera, nós vamos ver as propriedades dos logaritmos. A primeira propriedade, que a gente chama de logaritmo do produto. Tá vendo que aqui, ó, no meu logaritmando, eu tenho dois números que estão multiplicando, ou seja, é um produto entre dois números, tá bom? Quando você tiver isso aqui, galera, o que você pode fazer? Você pode desmembrar esse logaritmo. Então você vai escrever assim, o logaritmo do primeiro número e mantém a base. Então olha só, logaritmo de b e mantém a base, mais, é aqui que muita gente erra. Quando você tem um produto de dois números, um logaritmando, na verdade isso aqui vai virar uma soma, mais o logaritmo do segundo número, que eu chamei de c, e mantém a base. Vamos ver isso na prática, né, galera? Então, o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês. Sabendo que o logaritmo de 2, observe que eu não coloquei a base, ou seja, quando não tem a base aqui é 10. Esse valor eu já tenho na tabelinha lá. É aproximadamente, lembre-se, esse símbolo aqui é aproximado, 0,30103, e o log de 3 é aproximadamente 0,47712. Lembrando que esses números aqui eu tenho na tabelinha lá, tá bom? Conforme eu mencionei no começo do vídeo, eu coloquei 5 casas decimais para o log de 2 e 5 casas decimais para o log de 3. Olha como esse exercício aqui é espertinho. Ele me dá o log de 2, ele me dá o log de 3 e ele pede para calcular o log de 12. Galera, lembrando, aqui quando não tem nada na base, se caso pedisse, a base aqui é 10, né? A pergunta é, galera, vocês acham que é possível calcular isso? É, galera. Pior que é. E é muito, muito, muito fácil. O que vocês têm que fazer primeiro? Primeiro, galera, vocês têm que fatorar o número que ele forneceu aqui, ó, que é o 12. Então eu vou vir aqui no cantinho, vou pegar o 12 e eu vou fatorar, vou decompor por números primos. O 12, como ele é par, ele é divisível por 2, que dá 6. O 6 também é par, então é divisível por 2, que dá 3. Opa, o 3 não é par, então não vou dividir por 2. Qual que é o próximo número primo? O 3, que dá 1. Então, no lugar do 12, o que eu vou escrever? Eu vou escrever assim, ó, 2 vezes
2 vezes 3, tá bom? Então, ó, ao invés de eu escrever o log de 12, ao invés de escrever o log de 12, eu vou abrir um parênteses e vou escrever como? 2 vezes 2 vezes 3, tá bom? E aqui, galera, eu vou usar a primeira propriedade. Observe, no meu logaritmando aqui, ó, eu não tenho uma multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação, qual operação que eu vou ter que fazer? A soma. Então eu vou escrever assim, ó, log. A base aqui é 10, né, galera? Qual que é o primeiro número? Não é 2? Então vai ficar log de 2 mais... Qual que é o segundo número? Olha, apareceu 2 de novo. Então vai ser log de 2 mais... Qual que é o último número? 3. Log de 3. Agora aqui, eu volto a escrever o log de 12, que é o que eu quero calcular. Tá vendo esse valorzinho aqui, galera, ó? Tá vendo esse númerozinho aqui, ó? O exercício já me forneceu aqui, ó. Quanto que vale o log de 2? 0,30103. Mais. Quanto vale o log de 2? Vale 0,3013. Mais. Quanto vale o log de 3? O exercício já me forneceu. Vale 0,47712. Para finalizar, o log de 12 é igual. Galera, você somando tudo isso aqui, ó, só para ganhar tempo, tá bom? Vai dar 1,07918. E, opa, aqui é aproximado, né? E acabou, galera. É fácil assim. Qual que é a ideia principal que eu quero passar para vocês? Quando vocês verem uma multiplicação no seu logaritmando, galera, isso aqui pela propriedade vai virar uma soma, tá bom? E se você tivesse que fazer a volta, como aqui todos têm a mesma base, era só você fazer 2 vezes 2 vezes 3 que você voltaria para o 12. Tá bom? Mas a princípio não se preocupe com isso, tá bom? Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aí para não ter dúvidas. A ideia aqui é a mesma, galera. Todos os exercícios aqui eu coloquei base 10, tá? Porque nós já temos lá na tabelinha. Então ele me deu o log de 3, ele me deu o log de 5. Opa, aqui é o valor aproximado. Faltou um tiozinho aqui, ó. Ele pede para calcular o log de 45. Aí você fala, ah, meu Deus do céu, como é que eu vou descobrir essa desgraça? Galera, é só você pegar o 45 e você decompor o 45. Só que o que acontece? O 45 ele é par? Não, então não vai dar por 2. O 45, galera, ele vai ser divisível primeiro por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. O 15 ainda é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E qual é o único número primo que divide o 5? Ora, professor, o único número primo que divide o 5 é o próprio 5. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 3 vezes 3 vezes 5. Então, ao invés de eu escrever log de 45 na base 10, como é que eu vou escrever? Vou escrever 3 vezes 5. E utilizando a propriedade que eu passei no início, vai ficar como? Vai ficar log de 3 mais log de 3 mais o log de 5. Eu usei os números que estão aqui. Ah, professor, mas e se fosse 2 números? Ora, se fosse 2 números, você teria só uma soma. Se você tivesse aqui, ó, 5 números, que eu já vi cair naquelas provinhas do governo, infelizmente você teria 5 adições aqui, ó, 5 operações de soma, tá bom? Mas fora isso, tranquilo. Então, log, aqui eu vou escrever como aqui? Vou voltar a escrever o 45, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45.
Agora, galera, é só você chupinhar. Lembra lá do Vitão lá, do primeiro ar, que você tá lá no fundo? Só não copia? Parece um morcegão, né? Tanto que suga as pessoas. É só copiar, galera. Quanto que é o log de 3? 0,47712 mais o log de 3, 0,47712 e o log de 5, ele também já nos forneceu, galera. É 0,69897. Então, log de 45 é aproximadamente, deixa eu copiar aqui, vai dar 1,63. Opa, é 65. Desculpa, 65. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Que nem eu falei, o celular de vocês, galera, já tem essa operação, né? Esses celulares novos que vem na calculadora já dá pra fazer o log na base 10, só na base 10. Se você preferir, galera, ó, só pra conferir, mas eu quero as continhas, tá? Ó, você escreve log de 45, tá aqui, ó, 1,65321. Pode conferir aí, ó. 1,65321, tá bom? Aqui, galera, é só para você conferir. Mas qual que é a minha ideia principal? Galera, se vocês verem isso aqui, você não pode fazer log de 3 vezes. Não é vezes. Não façam isso. Pelo amor de Jesus Cristo. Pela propriedade aqui é a soma. Tá bom? Vamos ver a segunda propriedade, que também é mais fácil ainda. A segunda propriedade, galera. Ora, essa é bem fácil. Quando nós temos a multiplicação, a operação aqui entre os logaritmos é a soma. Quando eu tenho uma divisão no logaritmando, a operação que vai ter entre eles é a subtração, tá bom? Então, sempre quando vocês verem aqui uma divisão no logaritmando, você pode desmembrar esse logaritmo. Então, fica o logaritmo do número de cima na mesma base, menos o logaritmo do número de baixo pela mesma base, tá bom? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Sabendo que o logaritmo de 2, ele já deu o valor, e o logaritmo de 26, ele já deu o valor, ele pede para calcular aqui o log de 13. Galera, eu já passei uma prova que tinha isso aqui. Muita gente bugou, não sabia nem o que fazer. Meu, é fácil. Ele não te deu o log de 26... O que ele pede para calcular não é um número menor do que ele forneceu para a gente, então com certeza a gente vai ter que usar a divisão. E olha só, se você dividir o 26 por 2, adivinha quanto dá? 13, galera. Então, só que ao invés de escrever 13, eu vou escrever log. Observe que tudo aqui é tudo base 10, tá? Só para a gente conferir depois na calculadora. Então eu vou escrever 26 na base 2. Vai ficar assim, ó. Log de 26 na base 2. De acordo com a segunda propriedade, eu vou escrever log de 26. Como é uma divisão, vai ficar menos o log de 2. Aqui é aproximado, né? Então, quanto que é 26 dividido por 2? Vai dar 13. Agora aqui é só chupinhar, galera. Quanto vale o log de 26? O log de 26 é 1,41497 menos, e o log de 2, ó, vamos chupinhar, 0,30103. Para finalizar, o log de 13 é igual. Galera, isso aqui, ó, vocês podem usar a calculadora, não precisa fazer isso aqui na mão não, galera. Pode usar a calculadora à vontade, tá bom? Eu só estou colocando base 10 para realmente você conferir e ver que vai dar o mesmo resultado. Mas se você fizer 1,41497 menos isso aqui, a resposta vai ser 1,11394. E galera, acabou. Se o seu celular tem logaritmo, é só você vir aqui logaritmo de 13 e conferir.
Coloca 5 casas decimais, galera, lá, ó. 1.1.1394. Acabou, galera. Fechou, tá bom? Então, uma ideia que o titio quer passar para vocês, quando você tem uma divisão no logaritmando, você pode desmembrar e vai ser uma subtração. Vamos fazer mais um exemplo desse, galera. O próximo exemplo é a mesma coisa, galera. Ele me deu log de 2, observe que todos que eu fiz aqui hoje vai ser a base 10, que não falei para a gente conferir. Ele me deu log de 22. Nossa, que bonzinho esse exercício, né? E ele pede para calcular o que, galera? Não pediu para calcular o log de 11? Opa! O 11, ele é menor que o 22, então eu vou ter que usar alguma das propriedades. Olha, galera, se você dividir o 22 por 2, adivinha quanto dá? Dá o 11, galera. Então, aqui, ó, a gente vai escrever log de 22 dividido por 2. Se não tem uma divisão no logaritmando, usando a propriedade, vai ficar a subtração do maior menos o logaritmo do menor. 22 dividido por 2 vai dar 11. Agora aqui, galera, ó. Igual o Alex. Só colava só, o vampirão lá. Só chupinhar. Quanto que é o log de 22? 1,34242. Menos log de 2. 0,30103. Então, log de 11 é aproximadamente. Aqui, galera, vai dar 1,04139. E acabou. Para quem não acredita e quiser conferir, galera, ó, log de 11. Lembrando, a gente sempre vai usar de 5 a 6 casas decimais. 1,04139. Tá bom? E já era. Vamos para a terceira propriedade. Vamos lá, galerinha. A terceira propriedade é o logaritmo da potência. Então, o que acontece aqui agora? Ó? Quando você tiver uma potência no logaritmando, a gente vai usar a terceira propriedade. O que vai fazer isso? Galera, eu chamo isso aqui de regra do tombo ou regra do tapa. Que dá vontade de dar uns tapas nos alunos que não faz a lição, não assiste nem as aulas, né? Por quê? Tá vendo esse expoente que tá aqui em cima do B? Eu vou dar um tapa nele, ó. Pá! Vou dar um tapa nele e ele vai parar onde? Ele vai parar antes do logaritmo. Por isso que eu chamo de regra do tapa ou regra do tombo. É claro, né, galera? Isso aqui é só pra decorar, né? Mas, ó, tá vendo o expoente que tá em cima do B? Então eu vou dar um tapa, pá. E ele vai parar onde? Ele vai parar antes do logaritmo. O resto não muda mais nada. Vamos ver os exemplos. Ah, professor, você tá me enganando, né? Não. Ó, sabendo que o log de 2 é aproximadamente 0,30103, calcule o log de 2 elevado a 5. Então, vou escrever aqui, ó, log de 2 elevado a quinta potência. Aqui, como a base é 10, conforme eu falei, todos eu vou colocar a base 10, eu vou usar a regra do tombo. Então, eu vou dar um tapa aqui, ó. Pá! O expoente, ele vai vir antes do logaritmo, então vai ficar 5 vezes o log de 2. Então, log de 2 elevado à quinta potência é igual a 5 vezes. Galera, isso aqui, ó, é só chupinhar. Já tá lá, ó. É só copiar. Quanto vale log de 2? 0,30103. Para finalizar, o log de 2 elevado à quinta potência vai ser... Eu vou fazer na calculadora. 0,0300103. Uhul! Vai dar 1
1,50515. É isso aí, galera. Isso aqui eu fiz na calculadora, tá bom? Mas tá certinho. Quem quiser conferir, não sei se... Agora já não sei se no celular faz isso, tá, galera? Mas, ó, eu vou fazer log de 2 elevado a 5. Na minha calculadora, quando eu coloco o expoente, aquele chapéuzinho. Aperta igual, ó. 1,0501. Aqui ele arredondou. No lugar do 9 pôs o 5. Mas tá ótimo, é isso aí. Beleza? Então, o que diz a regra do tombo? Aqui, galera, você tem que sempre, quando você vê um expoente logaritmando, o expoente ele vai aparecer, ele vai estar multiplicando antes do logaritmo. Vai ser 5 vezes o logaritmo. Não muda nada na base, nada no logaritmando aqui, ó. Aí você só confere no que o exercício te fornecer, tá bom? Ou se for a outra base, você teria que fazer o reloginho lá, mas isso aí depois nas próximas aulas a gente vê, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, galera, já vou fazer o exemplo 2. Ele deu log de 3, ele pede para calcular 3 elevado à quinta potência. Tá bom, já que ele pede para calcular, né? 3 elevado à quinta potência. Então vou usar a regra do tapa, terceira propriedade. O expoente vai estar multiplicando o logaritmo de 3 na base 10. Então log de 3 na base 5 vai ser igual a 5 vezes. Agora aqui, galera, ó, só chupinhar aqui, ó. 4, 7, 7, 1, 2. Então, log de 3 elevado a 5 é igual. Ah, não sou bobo, vou usar a calculadora. 5 vezes 0,47712 é igual a 2,3856. E acabou. Conforme eu falei, não sei se na sua calculadora é possível fazer isso, mas ficaria log de 3 elevado a 5. Observe aí, 2,3856. Tá bom? É isso aí, galera. Facinho as propriedades, né? Então, chegamos na última propriedade. A raiz do logaritmo. Galera, essa propriedade aqui quase não cai naquelas provas do governo e nem aquelas provinhas de final do ano, tá bom? Mas aqui você tem que relembrar de uma propriedade que eu explico lá no 8º ano, na 7ª série. Tá vendo que agora aqui o meu radicando está dentro de uma raiz? Quem foi meu aluno no 8º ano vai lembrar. Imagina só, vou fazer um solzinho aqui, ó. Então vou fazer um solzinho aqui. Então o que acontece? Tá vendo que aqui, ó, o índice da raiz, ele não tá tomando sol? Beleza? Aqui o índice da raiz está tomando sol. E o expoente que está aqui dentro, como ele está dentro da raiz, ele está na sombra. O que diz essa propriedade? Eu vou inverter, galera. Então, como é que eu vou escrever? Eu vou escrever logaritmo de b na base a. Só que ao invés de escrever essa raiz aqui, como é que eu vou escrever? O expoente, que é o número que está dentro da raiz, como ele está na sombra, ele vai para o sol. E aqui eu coloco aqui uma fração. E o K, que estava no sol, ele vem para sombra. Observe que ele fica para baixo do K. E aqui, galera, isso aqui não é uma potência do logaritmando. Vou usar a regra do tapa. O expoente vai passar multiplicando antes o logaritmo, tá bom? Galera, eu vou fazer isso aqui, mas esse aqui não vou nem exigir, não vou nem passar exercício disso, tá bom? Só vou fazer para vocês terem uma ideia. O que eles pedem aqui, ó? Ele deu o valor do logaritmo de 2 na base 10 e ele pede para calcular o logaritmo de raiz de 2 também na base 10. Então, como é que eu vou escrever isso? A fórmula não é o logaritmo, ele quer saber o logaritmo de raiz de 2 na base 10. Deixa eu aumentar aqui. O que nós teríamos que saber aqui? Duas coisas. A primeira,
Quando não tem nada no índice da raiz, nós dizemos que ela é raiz quadrada. Ou seja, então o índice é 2. E quando eu não tenho nenhuma potência em cima de um número, eu sei que a potência vale 1. Por quê? Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Pensando aqui no Sol, aqui, galera, que tá aqui, ó, rachando, hein? Igual foi essa semana aí. O que acontece? Eu vou escrever aqui a base e o número que tá na sombra vai pro Sol. Coloco o traço de fração e o número que tá no Sol vem pra sombra. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou usar a regra do tapa, que é a terceira propriedade. O expoente aqui não é o meio, então o meio vai vir para fora da raiz. E agora? Agora aqui, galera, vou terminar aqui, ó. Eu vou copiar o meio, né? Quanto vale o logaritmo de 2? Eu copiei o meio. Quanto vale o logaritmo de 2? O exercício já forneceu. Vale 0,30103. Agora você faz 1 vezes isso, vai dar 0,3013. Dividido por 2, isso aqui vai dar 0,150513. Opa, 0,15. Tá bom? Acabou. Vou fazer mais um desse só, a gente finaliza. Então vamos lá. Ele me deu o log de 3, ele pede para calcular o log da raiz quadrada de 3. Então eu vou escrever aqui, ó, log da raiz quadrada de 3. O que eu sei? Quando não tem nada no índice da raiz, eu sei que ela é raiz quadrada, então o índice é 2. E quando não tem nada no expoente aqui no número, vale 1. Então eu vou escrever aqui o log de 3. Quem está na sombra vai para o Sol. Quem está no Sol vem para a sombra. E agora aqui, ó, vou usar a regra do tapa ou a regra do tombo. Aqui é igual. O meio vai vir para cá vezes o log de 3. Vou terminar aqui embaixo novamente. Então vai ficar meio vezes quanto vale o logaritmo de 3? 0,47712. Aqui tem que ser aproximado, galera. 1 vezes 0,47712 vai dar 0,47712. Dividido por 2, isso aqui vai dar 0,23856. E acabou, galerinha. Vou passar só 3 exercícios para vocês. Aí vocês vão me entregar junto os exercícios da aula anterior sobre a tábua de logaritmo, mais esses 3 exercícios aqui, tá bom? Então, os exercícios, galera. Ele vai te fornecer o log de 2 na base 10. Ele te forneceu o log de 3 na base 10. E ele pede para calcular o log de 18. Para quem não sabe o que fazer, é só assistir a primeira propriedade dos logaritmos, tá bom? Fiz 2 exemplos aí, beleza? O exercício 2, ele te dá o log de 3 na base 10, ele te dá o log de 96 também na base 10, e ele pede para calcular o log de 32 na base 10. Para quem não tem a mínima ideia de como resolve isso, é só você assistir os exemplos da segunda propriedade, tá bom? Eu realizei 2 exemplos sobre isso. E o terceiro e último exercício, ele me deu o log de 2 na base 10 e ele pede para calcular o logaritmo de 2 elevado à oitava também na base 10.
para quem tem dúvida e não sabe como resolver o exercício 3, eu peço para os senhores verificarem a terceira propriedade sobre logaritmos, tá bom? Onde eu realizei também 2 exemplos sobre como resolver isso pela regra do tapa ou a regra do tombo, beleza? É isso aí, galera, essa foi a aula dessa semana. Lembrando, não esquecer de enviar as fotos na vertical com o celular de pé. E agradeço aqueles que depois que enviarem as fotos, finalizar lá no Google Classroom, tá bom? Para quem tem o Google Classroom, beleza? É isso aí, galera, tudo de bom. Boa semana para vocês. Beijo no coração. Fui!